E hoje o Dr. TV transcende fronteiras, trazendo 3 cirurgiões orais e maxilofaciais na condição de residência. Mas mais do que isto, profissionais, referência no estado peruano, que aqui estão para compartilhar conosco uma grande problemática e a visão de dentro do problema, que é o caso tão comentado sobre o soro peruano, uma grande companhia no estado peruano que oferecia soros para o estado. Está em meio a uma grande problemática. E será que o estado peruano ele tem responsabilidade? Nada melhor que escutar dos doutores que lá estão passando por essa grande problemática. E eu começo com a doutora Anel Cinti e começo por quê também? Temos algo muito em comum. Para quem não sabe, eu vivi numa cidade chamada Arequipa. Arequipa é tão conhecida como uma cidade branca. Mas por quê? Ela tem um ponto bem interessante, que é o tão conhecido vulcão Miste, que todos falam, e não somente isso, é cercada por inúmeros vulcões. Mas deixando esse calor do vulcão um pouquinho de lado, doutora, muito gosto, é um honor ter você aqui em el Dr. TV. Todavia, eu gostaria, doutora, de escutar sua opinião acerca da responsabilidade do Estado. Perguntei para a doutora qual é a opinião dela sobre o Estado peruano. Ele tem responsabilidade com a fiscalização e a distribuição desses soros que mataram pessoas? Muy buenas noches con todos. Sí, nuestro país ha estado pasando momentos difíciles en cuestión a los sueros, ¿no?, que ha ofrecido Medifarma. Medifarma es uno de los laboratorios que más distribuye este suero, que nosotros necesitamos en todos los hospitales, ¿no? Damos medicación, la medicación que damos es para todos, ¿no? Entonces sí es muy preocupante que no se hayan hecho cargo la empresa misma, ¿no? Y no es lamentable no saber qué pasó. E algo muito interessante que nós, por mais que estamos escutando uma dificuldade que o Peru está passando, será que no Brasil não passamos por isso também? Por uma falta de fiscalização? Como a doutora falou com muita propriedade, pessoas estão morrendo por isso. E o soro, se nós pensarmos, estamos falando de algo básico e que todos os hospitais, farmácias, clínicas utilizam no seu dia a dia. Então, ser acolhido por um hospital e chegar a óbito por um soro, mas quem será o responsável? Será que realmente é um profissional, como estão colocando, estão punindo um funcionário de uma mega companhia no lugar de o Estado punir esta companhia? Será que existe algo por trás disso? Doutor, é um grande prazer recebê-lo. Doutor Juan Rodrigues veio do Peru também, trabalha no hospital de grande envergadura. Doutor, é um grande honor ter você aqui. E doutor, eu gostaria de escutar o quê? Sua opinião, doutor. Você que ha mirado que os sueros simplesmente desapareceram no hospital. Qual a sua opinião acerca da responsabilidade do Estado peruano neste caso de los sueros? Primero, doctor, es un honor haber sido invitado a este programa tan reconocido, Doctor TV. Bueno, este gran problema que afecta a toda la población peruana, afecta a los centros de salud, hospitales, de quedarnos desabastecidos de una materia tan importante como es el suero, el cloruro de sodio 9%, que se utiliza para todo tipo de medicación endovenosa, intramuscular, lavados quirúrgicos, causa graves problemas para la población, porque vamos a tener problemas al momento de atender a nuestros pacientes. A nivel nacional hemos sido desabastecidos de esta materia tan importante. Lógicamente existen entes reguladores que deben encargarse de hacer la investigación para buscar a los responsables de este grave problema que ha causado la muerte de muchos pacientes.
En Perú existen entes de regulación, esperamos que se pongan a investigar y encuentren el motivo, la causa y que hagan lo posible para que no vuelva a suceder. En nuestros hospitales, que le habla, trabaja en un hospital de referencia en el norte del país de Perú. Nos encontramos muy preocupados, el cuerpo médico y los profesionales nos encontramos muy preocupados porque llegó un momento en el cual no podíamos nosotros hacer las atenciones adecuadamente. Gracias al Estado de Paraguay, que nos obsequió 150.000 unidades de suero, logramos abastecer, pero aún es muy poco. Esperamos que este gran problema pase y que no haya más afectados, doctor. Doutor, e você falou com muita propriedade que o suero, de verdade, quando nós falamos de saúde, e todos acá trabalhamos com saúde, trabalhamos com paciente, isso é o básico. E algo muito interessante algo que me faz perguntar muito é sobre o quê? Por que o Estado não fiscalizou? E algo que me deixa mais ainda, me faz questionar mais ainda, é por que se fiscalizou, não comunicou os profissionais no momento que retirou o soro. Ou seja, simplesmente eu descubro que há uma catástrofe em nível nacional, que pessoas estão morrendo, e eu simplesmente vou nos hospitais e eu retiro o soro. Por mais que pareça algo pequeno, para que vocês possam ter uma ideia, o Estado paraguaio teve que enviar soro para abastecer o Peru. Então não tem como nós não colocarmos como uma abordagem catastrófica e irresponsável por parte dos dirigentes da saúde do Estado. Por mais que admiro muito, e lá também atuo como profissional da saúde há muitos anos, não tem como não responsabilizar o Estado no momento que eu vejo e sinto também muita dor por pessoas terem morrido por irresponsabilidade. Estamos em um momento, não somente no Peru, mas aqui no Brasil, muito delicado quando nós falamos de crises políticas. Doutor Lito Oti vem do Peru também. Doutor, gostaria de escutar sua visão, porque aqui temos profissionais, doutores de várias regiões do Peru, regiões distintas que vieram até o Brasil, não somente para participar de um programa de residência, mas para oferecer soluções para os estados. Porque nós estamos vivendo em uma comunidade chamada Mercosul. Não existe mais barreiras. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou em Arequipa, amanhã eu estou em Lima, e a saúde tem que se unir. Doutor, muitas graças por estar aqui. Doutor, eu gostaria de escutar sua opinião acerca deste grande problema que temos no Perú. Muy buenas noches con todos. Muy agradecido con el doctor Daniel Machado. Un saludo a todo el pueblo brasileño. Pues mi opinión respecto a la problemática del suero en Perú, me parece que ha habido esa incongruencia de quitar los sueros de la parte pública del Estado, en los hospitales, por el mismo hecho de que no solamente es una problemática del Estado, sino también viene a ser de manera particular, porque yo también ejerzo de manera particular en un consultorio, en una clínica. También se ve mucho que en el ámbito laboral, en el ámbito del comercio, en las boticas, en las farmacias, poder hacer toda una investigación y poder retirar todo el suero, no solamente de la parte pública, sino también de la parte privada, es todo un complejo, es todo un tema muy difícil. Y lo que hace el Estado, a mi punto de vista, es retirar de donde puede, de la cantidad, pero ir punto a punto a cada botica y poder retirar todo eso es un poco más difícil, más complicado. Poder controlar todo eso es un poquito muy complejo, y me parece que en ese aspecto pues Perú tiene una gran deficiencia, y pues la solución más rápida es buscar o tratar de buscar pequeños culpables para poder
encubrir todo, ¿no? Es mi punto de vista. Sim. O doutor falou com muita propriedade, os doutores, em consenso, colocaram em relação à busca de culpados. Mas será que, analisando com um pouco mais de critério, o culpado não é o Estado? Porque por mais que, esse grande laboratório que existe no Peru, ele tenha cometido erros, mas o Estado ser permissivo que esses erros surgissem e, mais do que isso, não haver uma fiscalização e agora nós estarmos em uma caçada às bruxas, aonde simplesmente eu busco um colaborador, um funcionário e eu culpo alguém da qualidade. Mas espera um pouquinho, essa parte, esse pequeno braço que estava nessa corporação faz parte de um seio maior, que tenha responsabilidade. Eu lembro que alguns anos atrás, quando morava na cidade de Arequipa, houve uma grande polêmica em relação a uma região com uma mineria chamada Tia Maria, aonde debatemos muito neste momento. Tive o prazer de falar com alguns prefeitos e essas corporações foram também punidas. E por que não punir este laboratório? Estamos escondendo algo? Doutora, você que liga da segunda maior cidade do Peru. A doutora vem da segunda maior cidade do Peru, que é a cidade de Arequipa. Doutora, como ha sido afetada a cidade de Arequipa, a segunda maior cidade do Peru, com esta dificuldade tão grande? Eu recuerdo que tive a oportunidade de ter acesso a alguns anos atrás em um hospital de referência de Arequipa. E eu imagino que allá ha tenido um caos por tamanha envergadura desse hospital. Sí, exacto. Hemos tenido un caos a nivel de todo el sector salud, ¿no? El desabastecimiento que hemos tenido ha sido masivo en todo sitio. Tanto así que, por ejemplo, en los lugares privados hemos tenido que comprar de otras marcas que no sea Medifarma. Entonces, el elevado costo también de esto se ha elevado demasiado, hasta 10 veces más de lo que realmente cuesta el producto, ¿no? Entonces, la gran mayoría de lugares privados ha tenido ese acceso, pero en cuestión de los lugares estatales, no ha habido, no teníamos de dónde traer más, porque no había nada, simplemente recogieron todo, ¿no? Sacaron todo el producto y nos desabastecimos completamente. Y ha sido así una problemática muy fuerte en el sector salud, en el cual nos ha preocupado bastante, ¿no? Pero hasta el día de hoy, o sea, hay de otros laboratorios, pero el costo es muy elevado. E eu penso o quê? Qual segurança eu tenho hoje de comprar ou utilizar um soro em um paciente no Peru? Estive no Peru clinicando tem menos de 30 dias. Lá estive e ofereci atendimento para vários pacientes peruanos, confiando que o Estado estava me salvaguardando com esse medicamento. Então eu, como profissional, vou acolher o meu paciente, vou preparar o paciente, ser o mais responsável possível, e o Estado, que é algo básico, que deve garantir as condições do meu exercício, fiscalizando a utilização de medicamentos próprios para o uso, simplesmente ele me dá as costas. Isto eu trabalho no seio privado no Peru. Muitos doutores que aqui estão trabalham em entidades públicas. E como colocaram com muita propriedade, simplesmente o Estado chegou e retirou. Retirou e nós acabamos tendo acesso por meio do quê? Por meio de informações televisivas, como este programa que traz para nós brasileiros. Você que está em casa, por mais que possa pensar que esta problemática não é nossa sim. Que quando nós falamos de saúde pública, quando nós falamos de crises sanitárias, como aqui tivemos em Porto Alegre, uma grande enchente
que devastou grandes cidades aqui do sul, o Estado peruano também lembrou de nós e nos auxiliou. Eu recordo quando nós estávamos com mais de 5 metros de água aqui na cidade de Porto Alegre e vários países vizinhos nos enviando alimentos. E agora cabe a nós, sim, sermos muito responsáveis e acolher não só os cirurgiões, mas também acolher os cidadãos peruanos que precisam desse soro. Doutor, como você vê? Você crê que o Estado peruano está buscando integração, por exemplo, para buscar solução desses soros em outros países, ou simplesmente está lavando as manos? Este es un tema que tiene que ver también en el ente político, por el tema del monopolio que existe en Perú, no solamente en salud, en muchos mercados se podría decir, pero yo creo que el Estado peruano, uno debe confiar en su Estado. De una u otra forma, debemos de confiar de que nuestro Estado va a tomar cartas en el asunto para poder aliviar la salud de los peruanos, ¿no? No nos queda más que confiar. Y también a nuestros pacientes, ¿no? Decirle que nosotros los profesionales de la salud, personal médico, no médico, hacemos todo lo posible por cuidar de ellos, velar por ellos, ¿no? Con todas estas deficiencias que siempre están presentes. En mis más de una década de experiencia trabajando en el ente de salud estatal, público, vemos muchas deficiencias, pero siempre luchamos. Espero que nuestro Estado peruano se acuerde de nosotros, de sus trabajadores y de sus pacientes para mejorar todas estas deficiencias que tenemos. Sim, doutor. Sim, e eu acredito muito. Eu não sei se todos sabem, mas eu tenho vivi muitos anos no Peru. Casei no Peru, acabei construindo família no Peru e tenho um amor por este país que lá me acolheu há muitos anos atrás. Mas ao mesmo tempo me dói ver a falta de responsabilidade do Estado no momento que não fiscaliza. Será realmente que estamos colocando o dinheiro à frente das pessoas? Me faz pensar, será que não existem contratos que estão satisfazendo pessoas e esses contratos acabam estando à frente das pessoas? Porque eu não acredito que no Peru, o Peru tem muita capacidade técnica também, que não tenha capacidade de fazer fiscalização nesse grande laboratório e que nós vamos seguir permitindo que pessoas morram. Quando eu li que uma profissional de saúde buscou um atendimento e veio a óbito por causa de um soro, eu não tenho como me calar. Eu sou obrigado a vir aqui no Dr. TV e expor todo esse caso. E não somente colocar palavras ao vento. Eu trouxe profissionais que estão no meio desta crise. Doutor, eu gostaria que você falasse um pouquinho acerca de sua cidade. De qual região você vem e como é a realidade da saúde allá? Bueno, yo vengo de la selva central, de la parte de la selva central de Perú, de Satipo, de Chanchamayo. En lo que es el sector público, la verdad es lo mismo que casi en todo el Perú, ¿ya? Tiene lados positivos como también tiene bastante deficiencia. No tenemos muchos hospitales, más sí postas, ¿ya? Si es que hay un caso muy complejo, tiene que derivarse a un hospital. Y lo más cercano viene a ser la ciudad de Huancayo, que ya viene a ser la sierra del Perú, ¿ya? Pero el uso del suero pues es indispensable e indiscriminadamente para todos, ¿no? Se utiliza tanto en hospitales como hasta en postas o en centros de salud. Entonces, este problema pues no solamente se da para un solo sector, ¿no? Tanto el sector público como también el sector privado. Como decía hace un rato mi compañero, en realidad tenemos que confiar en nuestro Estado, pero en lo que es la parte privada, pues uno como peruano, uno como trabajador, tiene que ver lo más necesario y lo ideal para el paciente. Y si el paciente está pagando por un tratamiento,
darle lo mejor, ¿no? Y en este caso tratar de optar, como dijo mi compañera, por otro tipo de suero, de otra marca, que en la verdad en el sector privado, con tal de invertir un poco más y dar una mejor atención de calidad, é o melhor, não? E o doutor falou algo bem interessante, que foi sobre as pessoas que buscam esses tratamentos também no seio privado. E os meus pacientes, basicamente, eles vêm dessa esfera privada, mas me faz questionar, será que os demais laboratórios também não estão nas mesmas condições? Lembrando que há 30 dias atrás, eu estava utilizando soro em meus pacientes, acreditando que estava oferecendo o melhor, mais responsável e com muita segurança clínica para eles. O que me faz novamente refletir. Será que a solução é mudar o laboratório? Ou é protestar de maneira enfática contra o Estado? Não falo isso para tocar palavras ao vento, mas quando eu utilizo soro e meus familiares há 30 dias atrás no Peru e 30 dias depois eu verifico que pessoas estão morrendo, sendo que eu utilizei esse mesmo soro em familiares meus no estado peruano, eu não tenho como me calar. Doutora, há uma região de Arequipa que me gusta muito. Alguns anos atrás tive alguma vivência em uma cidade, Mejía. E aí eu recuerdo que quando estive aí por um certo tempo, a situação da saúde não era a mesma da cidade de Arequipa. Tinha algumas dificuldades. Sim. Como você vê, não na cidade de Arequipa, mas nas regiões cercanas que não têm a mesma acessibilidade, condições também de pagar por sueros de outros sítios, você crê que o Estado irá oferecer subsídio para essas pessoas ou simplesmente lavar as mãos? Não, obviamente. Definitivamente, como pessoas de saúde, vemos, ¿no? En un sector privado podemos acudir con otro tipo de medicamentos, otro tipo de sueros, ¿no? Pero lamentablemente en los alrededores de cada región, pienso yo, ¿no? Son personas que no tienen economía, no tienen, muchas veces nosotros allá trabajamos con el SIS, ¿no? Que es un sistema integral de salud que es para gente que no tiene mucho dinero. Entonces, esa gente no tiene ese acceso para comprar un monto elevado o un medicamento o un tratamiento que le cueste más. Entonces yo creo que el Estado en esta parte debería actuar con mayor rapidez, porque hasta ahorita no se ha visto que actúe prácticamente, ¿no? Frente a toda esta gente que está prácticamente en el aire, ¿no? Sí. Prácticamente, y sí, debería preocuparse un poco más. Nuestro Estado ahí tiene bastantes falencias en cuestión salud y deberíamos cambiar eso. Doutora, para cerrarmos hoje este grande trabalho que estamos fazendo, gostaria que você, de uma maneira muito progressista, deixasse uma mensagem de um futuro melhor para os cidadãos peruanos, e não somente isto, uma mensagem que tente sensibilizar as pessoas que isto não é Peru, isto é Mercosul, somos uma grande comunidade, isto acá não é Peru, é uma problemática de todos nós outros. Claro, en cuestión a la gente, ¿no? Que seamos más empáticos, ¿no? Los profesionales de salud tenemos que apoyarnos, darnos la mano. En cuestión de centros privados, tratar de ayudar a los centros estatales, ¿no? De alguna manera. También los profesionales de salud debemos un poquito de empatizarnos, ¿no? Con la gente que no tiene mucha economía, ¿no? Y tratar de salir de esto, ¿no? Como país que somos, y tratar de ser mucho más unidos.
Doutor, eu gostaria de escuchar de você uma mensagem progressista, que possamos sensibilizar de verdade as pessoas, doutor, para cambiarmos isto. Primero que a toda la población, al futuro de nuestros países, que luchemos, nos eduquemos, que nos tomemos esa experiencia de lo que está pasando para que el futuro cambie, para que votemos por personas para elegir personas que verdaderamente quieren cambiar nuestro país, para que verdaderamente se sienta el gran cambio en educación, salud, que es lo básico para poder vivir. Creo que la educación libera, creo que la educación nos abre los ojos y que yo creo que llegará el momento en verdaderamente que las cosas mejorarán. Creo que para todos los países, y eso es lo que uno quiere. Bueno, ese es mi mensaje. Doutor, su mensaje, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, mi mensaje es recordar que no solamente hablamos de un solo país, esta problemática no solamente sucede en Perú, se ha visto en otros países, y pues pensar ya no solamente como un solo país, pensar que somos un conjunto de países hermanos, que siempre que hemos podido nos hemos dado la mano. La verdad, no deberían existir fronteras, y más para la salud. Así que si en algún momento pues un país necesita ayuda, estamos siempre para poder ayudar, y ahora nuestro país necesita ayuda, pues sería bueno que en los demás países pues haya un tipo de ayuda, ¿no?, en esta problemática, y pues tanto para la salud y para la educación yo pienso que no debe haber fronteras. E o Doctor TV de hoje deixa uma mensagem, que possamos recordar da empatia e o significado desta palavra, que é se colocar no lugar do próximo. O Doctor TV é um programa que não somente traz entrevistas sobre técnicas profissionais, inovações na saúde, cultura e bem-estar, mas também tem grandes problemáticas, que possamos ser empáticos com o Estado peruano e pressionarmos também os nossos líderes, para que assim o façam e ofereçam o mesmo carinho e subsídio que o Estado fez quando estávamos aqui no estado do Rio Grande do Sul com problemas das enchentes. Dr. Daniel Dias Machado para o Doctor TV. Mm-hmm.